A frieza espiritual não é um fenômeno invisível aos olhos de Deus. Ele a vê como um ato de traição ao amor inicial, ao fervor do primeiro encontro com Ele. Muitos têm se habituado a uma religião vazia, que não aquece a alma, mas se limita a práticas externas. Apocalipse 2:4 nos lembra claramente: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui, Jesus fala à igreja de Éfeso, uma igreja que ainda se destacava por suas obras, mas que havia perdido o zelo e a paixão que caracterizavam seu relacionamento com Cristo. E ele, em sua misericórdia, alerta: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2:5. A pergunta que fica é: onde está o primeiro amor? Aquele fogo ardente, que não se apaga, que não se esfria com o passar do tempo. A frieza espiritual é como uma traição silenciosa, que não só afasta a intimidade com Deus, mas apaga a verdadeira essência do cristianismo. Muitas vezes, as igrejas estão lotadas, mas os corações estão vazios. O culto, cheio de pessoas, não significa que o céu esteja presente. A presença de Deus não é medida pela quantidade de fiéis, mas pela qualidade do relacionamento com Ele. Quando a adoração é substituída por uma rotina, quando o louvor se torna mais uma canção do que uma expressão de gratidão, vemos uma igreja que, ao invés de arder no amor de Cristo, se encontra fria, esperando apenas a próxima programação. Não é mais o Espírito Santo que rege, mas a agenda do homem. O amor se esfria, e com ele, a verdadeira adoração. É aqui que a crítica de Cristo ressoa: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Em um mundo onde a fé é muitas vezes moldada pela cultura, é urgente que voltemos ao altar, ao ponto de partida, onde o fogo do Espírito nos acende e nos faz viver uma vida de intimidade genuína com Cristo. Este é o chamado de Cristo à sua igreja. Nos dias atuais, as igrejas estão repletas de fiéis, bancos cheios, multidões aplaudindo e cantando. Mas, em muitos casos, o que vemos é uma exibição religiosa, onde Deus parece estar ausente. A presença humana não significa, necessariamente, a presença de Deus. Cultos lotados não são sinônimo de corações cheios de fervor e entrega. A verdadeira adoração não pode ser medida pela quantidade de pessoas, mas pela qualidade da relação de cada um com o Senhor. O Senhor Jesus já advertiu a igreja de Éfeso, e a mesma advertência se aplica a nós hoje: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Quantos cultos são realizados sem que a verdadeira adoração aconteça? A igreja, em vez de ser um local de encontro com Deus, transformou-se em um espetáculo humano, em uma apresentação onde as pessoas estão mais interessadas no evento, na música ou no entretenimento do que na experiência genuína com o Espírito Santo. Mas Deus não se agrada da multidão que não o adora em espírito e em verdade. João 4:24. O culto que agrada a Deus não é aquele que visa o entretenimento, mas aquele que é sincero, onde os corações se rendem ao Senhor e buscam um relacionamento profundo com Ele. A palavra de Cristo para a igreja de Laodiceia é uma advertência severa. Porque tu dizes: eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que tu és infeliz, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Apocalipse 3:17. Essa é uma realidade que muitas igrejas hoje vivem. As bênçãos materiais podem até estar presentes, mas isso não significa que Deus está sendo honrado, ou que a igreja está vivendo uma vida de avivamento genuíno. A prosperidade material não é a medida da bênção divina. Na verdade, muitas vezes ela é uma distração que nos afasta da verdadeira intimidade com Deus. O povo de Deus, em muitos casos, se acostumou com a multidão, com o culto lotado, com a rotina, mas o Espírito Santo já não está mais ali, trabalhando nos corações. Jesus, ao caminhar pela terra, estava constantemente em contato com aqueles que, aos olhos da sociedade, eram desprezados, excluídos. Ele não procurava as grandes multidões, mas os corações dispostos a ouvi-lo e segui-lo. A crítica de Cristo é direta: ele não quer um culto de fachada, uma igreja que apenas mantém aparências, mas uma igreja que viva, verdadeiramente em seu amor e obediência. O verdadeiro culto é aquele onde a presença de Deus se manifesta poderosamente, transformando vidas e não apenas enchendo um prédio. Onde está o teu primeiro amor? Essa é a pergunta que Cristo faz à igreja de hoje. A mensagem que Cristo trouxe para a igreja de Éfeso
não foi um elogio pelas obras ou pela grandeza de sua quantidade, mas uma correção dolorosa. O que mais me interessa, diz o Senhor, é o coração. O que mais me importa é se você ainda me ama como antes. A adoração verdadeira começa com o coração, e não com as mãos levantadas ou a multidão reunida. Onde está o teu primeiro amor? É o clamor de Cristo que ressoa em nossas igrejas hoje. O louvor se tornou, em muitos lugares, uma performance vazia, uma sequência de canções cantadas, sem que o coração esteja verdadeiramente envolvido. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. A música pode ser linda, a letra pode ser cheia de palavras eloquentes, mas se o coração não se entregar ao Senhor, tudo não passa de um vazio ressoando no ar. O louvor não é algo que se faz apenas com palavras ou com músicas bem executadas. O louvor genuíno nasce de um coração contrito e quebrantado, que se reconhece dependente de Deus e se entrega totalmente a Ele. Hoje, muitos se enganam, achando que o som alto e a performance impecável no palco são o que Deus deseja. Mas como já está claro nas Escrituras, o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. O louvor verdadeiro não é aquele que se limita a palavras bonitas ou uma melodia emocionante, mas é aquele que nasce do fundo do coração, da sinceridade de uma alma que se entrega ao Senhor com temor e reverência. O coração distante é uma realidade que muitos de nós, sem perceber, podemos viver. Estar fisicamente presente em um culto, levantar as mãos, cantar as músicas, mas ainda assim manter o coração afastado do Senhor. O que acontece é que muitas pessoas se acostumaram com a liturgia religiosa, e com isso, perderam o fogo da verdadeira adoração. Tornou-se algo mecânico, um ato repetido, e Deus se torna apenas um coadjuvante nas nossas ações. Quando isso acontece, o que está em jogo não é mais a adoração verdadeira, mas um ritual sem vida. A Escritura também nos adverte contra esse tipo de adoração, porque se eu tivesse fome, não te diria, porque meu é o mundo e a sua plenitude. Salmo 50:12. Deus não precisa das nossas músicas, das nossas palavras vazias. Ele deseja o nosso coração. O que Deus espera de nós é uma adoração genuína, onde o nosso ser se rende completamente ao seu amor e sua vontade. Não se trata de como cantamos, mas de por que e com qual atitude cantamos. Quando o coração está distante, mesmo o mais belo dos louvores perde seu valor. A verdadeira adoração só ocorre quando o coração está alinhado com o Senhor, e não apenas com a melodia ou o ritmo da canção. Há uma tendência de se buscar a performance em detrimento da sinceridade. Muitos cultos hoje são mais voltados para agradar aos homens do que a Deus. A busca por uma boa apresentação no palco tomou o lugar da busca por uma experiência genuína com o Espírito Santo. É necessário refletir: será que nosso louvor é aceito por Deus? Será que estamos mais preocupados em agradar ao público do que ao Senhor? Quando o coração se distancia de Deus, o louvor se torna uma farsa, uma ilusão. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, e Ele nos chama para voltarmos ao altar, não com uma adoração vazia, mas com um coração cheio de amor e sinceridade. A verdadeira adoração começa no coração, não nos lábios. Ela é o reflexo de um espírito que se curva diante de Deus e se rende totalmente à sua vontade. Se nossos lábios louvam, mas o coração está distante, é um engano. O louvor só é verdadeiro quando está em harmonia com o coração que verdadeiramente deseja agradar a Deus, não ao homem. Nos dias atuais, o evangelho que muitos pregam não é o evangelho de Cristo. É um evangelho diluído, uma mensagem que agrada os ouvidos, mas que na verdade destrói as almas. Um evangelho que promete prosperidade sem compromisso, felicidade sem sacrifício, vitória sem renúncia. Jesus, porém, não veio para oferecer uma vida fácil. Ele veio para oferecer uma vida transformada, uma vida marcada pelo arrependimento, pela cruz e pelo verdadeiro amor. O verdadeiro evangelho é um convite ao arrependimento, à entrega, à renúncia da carne. Mas o que vemos em muitas igrejas hoje é um evangelho que esconde a cruz e oferece apenas a glória. Este evangelho é como o açúcar, doce ao paladar, mas que quando consumido em excesso, faz mal à saúde espiritual. O apóstolo Paulo já advertia contra a distorção do evangelho,
dizendo: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas 1:8. Ele sabia que a mensagem original era clara: a salvação é pela graça de Deus, mas exige transformação. Não podemos distorcer essa mensagem para agradar as multidões. Não podemos vender uma promessa de um Deus que só deseja nos dar coisas materiais e nos fazer felizes o tempo todo. Deus deseja, antes de tudo, nos moldar à imagem de Cristo, e isso muitas vezes envolve dor, disciplina e transformação. Quando seguimos o evangelho açucarado, estamos apenas alimentando o ego, não a alma. Este tipo de evangelho é perigoso, porque não prepara as pessoas para os desafios da vida cristã. Ele esconde as dificuldades que virão, e nos faz acreditar que a vida com Cristo é apenas sobre vitórias e bênçãos materiais. Mas a Bíblia nos alerta que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Não apenas as coisas boas, mas também as dificuldades. O verdadeiro evangelho não ignora a dor, ele nos ensina a crescer através dela. Ele nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas, e a entender que o verdadeiro propósito da vida cristã não é ser feliz o tempo todo, mas ser transformado pela graça de Deus. Mas bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Mateus 5:11. O Evangelho de Cristo não promete uma vida sem dificuldades. Ele nos promete a companhia constante de Deus, a força do Espírito Santo, e principalmente, uma esperança eterna. O Evangelho açucarado, por sua vez, promete algo efêmero, que logo se perde. Ele atrai muitos, mas é vazio, e muitos caem na armadilha do engano, buscando mais o que Deus pode dar do que quem Ele é. O Evangelho que Cristo pregou foi um evangelho de renúncia, de deixar a vida velha para trás, de morrer para si mesmo e viver para Ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Não há atalhos no Evangelho verdadeiro, não há atalhos para a santidade. O caminho é estreito, e poucos o encontram, mas é o único que leva à verdadeira vida. O Evangelho açucarado promete uma vida sem esforço, mas é uma mentira que, ao final, deixa as almas sedentas e vazias. Vivemos em uma era em que a agitação é confundida com o avivamento. O barulho, as multidões, as luzes, e o movimento frenético, são muitas vezes vistos como sinais de que Deus está se movendo. Porém, a agitação não é sinônimo de avivamento. Avivamento é quando o Espírito Santo, de maneira profunda e transformadora, toca os corações, levando-os ao arrependimento e à verdadeira santidade. Já a agitação é apenas um reflexo externo, um ruído que pode até parecer emocionante, mas que não traz nenhuma mudança duradoura. O apóstolo Paulo adverte aos coríntios sobre a diferença entre o verdadeiro movimento do Espírito e o que é apenas emocionalismo. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. O verdadeiro avivamento não é um evento passageiro, mas uma transformação profunda e duradoura na vida dos crentes. Não é uma reunião lotada de pessoas animadas e agitadas, mas uma igreja que se dobra em humildade diante de Deus e busca a sua face, não por motivos egoístas, mas por um desejo sincero de viver para Ele. O Evangelho de Cristo sempre foi marcado pela transformação interior. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. O avivamento que Cristo trouxe não é sobre fazer barulho ou criar grandes eventos, mas sobre mudança verdadeira, sobre pessoas sendo restauradas em seus corações e vivendo uma vida de obediência a Deus. Quando confundimos agitação com avivamento, estamos apenas correndo atrás de sensações passageiras e perdendo o verdadeiro propósito da fé. Hoje, muitas igrejas estão mais preocupadas em criar um espetáculo que atrai as pessoas do que em pregar o evangelho de transformação e arrependimento. As pessoas vão aos cultos em busca de uma experiência emocionante, mas raramente saem transformadas. O Espírito Santo não se move apenas onde há agitação, ele se move onde há corações quebrantados, onde há humildade e sinceridade. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34:18. O avivamento verdadeiro acontece quando a igreja volta ao lugar de arrependimento,
quando o povo de Deus se humilha diante de sua presença e busca sua face com um coração sincero e desejoso de mudança. A agitação pode até trazer uma sensação momentânea de movimento, mas ela não traz frutos espirituais. As pessoas podem sair das reuniões empolgadas, mas sem a presença real do Espírito Santo, essa empolgação logo desaparece. O verdadeiro avivamento traz frutos duradouros. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Quando o Espírito Santo se move, ele não apenas nos emociona, ele nos transforma. Avivamento é sinônimo de santificação, de um desejo profundo de viver conforme a vontade de Deus, e não segundo os desejos da carne. O Senhor não está interessado em nossa agitação, ele está interessado no nosso coração. Em 1 Samuel 16:7, Deus diz a Samuel: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Enquanto buscamos agitar as coisas com eventos e programações chamativas, Deus está buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, que buscam sua face com pureza de coração, que desejam ser transformados por sua presença. Avivamento não é agitação, avivamento é transformação. Avivamento é um retorno ao primeiro amor, é a restauração da verdadeira adoração, e a rendição de todo o ser a Deus. O avivamento verdadeiro não pode ser fabricado com música alta, ou uma programação agitada. Ele vem quando nos rendemos completamente ao Senhor, quando o nosso coração se quebranta e clama por Ele. Hoje, em muitas igrejas, o palco se tornou o centro das atenções. Não é mais o altar que recebe reverência, mas o palco, onde líderes se tornam celebridades e a adoração se transforma em um espetáculo. Mas em todos esses, o Senhor não está. 1 Reis 19, 11-12. Deus não habita no espetáculo. Ele habita na sinceridade do coração que se rende à sua vontade. Quando o palco se torna maior que a cruz, a verdadeira adoração é perdida. Infelizmente, muitos líderes estão mais preocupados com a sua imagem, com sua popularidade, do que com a responsabilidade de conduzir o povo à verdadeira adoração e obediência a Cristo. Eles se tornam estrelas de um show religioso, com seus discursos eloquentes e suas performances cativantes. Mas em muitos casos, o que falta é a humildade da cruz. Quando os líderes se tornam ídolos, quando sua imagem e fama tomam o lugar de Cristo, a igreja se desvia do propósito original. A cruz de Cristo, que deve ser o centro de toda a fé cristã, passa a ser negligenciada. Quando a cruz é substituída pelo palco, o sacrifício de Cristo é ofuscado pela busca incessante por status e reconhecimento. Mas a verdadeira Igreja de Cristo foi chamada para carregar a cruz, não para exibir o glamour do palco. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. A cruz não é decorativa, ela é o símbolo do nosso sacrifício e entrega. O apóstolo Paulo nos alerta sobre os perigos da idolatria de líderes e da busca pela glória pessoal, pois, se alguém julga que é algo, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6:3. O líder cristão não é aquele que busca ser exaltado, mas aquele que se coloca como servo, disposto a renunciar sua própria glória para que Cristo seja glorificado. A liderança no corpo de Cristo não é uma plataforma para exibição pessoal, mas um chamado para servir com humildade, amor e integridade. Infelizmente, vemos muitas igrejas onde os líderes são mais adorados do que Deus. Suas palavras e suas ações são seguidas com fervor, mas a palavra de Deus e os ensinamentos de Cristo ficam em segundo plano. Eles se tornam mais importantes do que a própria mensagem do Evangelho. A verdadeira igreja não busca glorificar seus líderes, mas glorificar a Cristo. Jesus é o único digno de toda a glória, e quando colocamos outros em seu lugar, caímos na armadilha da idolatria. No lugar da cruz, que nos chama a negar a nós mesmos, muitos preferem o brilho do palco. O palco é tentador, ele oferece reconhecimento e aplausos, mas a cruz exige sofrimento e sacrifício. O palco oferece fama, mas a cruz oferece vida. O palco aplaude, mas a cruz transforma. Quando escolhemos o palco em vez da cruz, estamos escolhendo a fama do mundo em vez da glória de Deus. Precisamos, como igreja, voltar ao altar da cruz. Não podemos permitir que a idolatria do palco nos desvie do verdadeiro propósito da adoração. A cruz deve ser o centro de nossa fé, e a referência para a nossa vida. Não é o líder que deve brilhar,
mas Cristo. Quando colocamos a cruz de volta no centro, voltamos ao verdadeiro Evangelho, aquele que nos chama a morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Somente quando nos humilhamos diante da cruz, reconhecendo nossa dependência de Deus, podemos verdadeiramente adorá-lo em espírito e em verdade. O primeiro amor é algo que muitos de nós já experimentamos, mas poucos ainda cultivam. Ele é o fogo inicial, o zelo ardente por Cristo, a paixão pela sua palavra e pelo seu chamado. Mas o que acontece quando esse fogo se apaga? Quando o fervor inicial dá lugar à rotina fria e ao distanciamento espiritual. Jesus, em sua carta à igreja de Éfeso, nos alerta: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, com obras, paciência e perseverança, mas algo vital estava faltando: o amor ardente que uma vez os havia movido. Eles haviam deixado o primeiro amor, e isso os tornava vulneráveis à frieza espiritual. O primeiro amor não é apenas uma emoção passageira, mas uma chama que deve ser alimentada constantemente. Ele nasce de um coração verdadeiramente transformado por Cristo, que não apenas reconhece o amor de Deus, mas também deseja retribuí-lo com obediência e entrega. Porém, ao longo do tempo, muitos de nós deixamos que outras coisas tomem o lugar de Cristo em nossos corações. As preocupações da vida, as distrações do mundo, e até mesmo os próprios compromissos da igreja podem nos afastar do centro da nossa fé, que é o amor a Cristo. O primeiro amor se perde quando nos acostumamos com a rotina religiosa e nos esquecemos da paixão pela presença de Deus. Quando Jesus nos chama ao primeiro amor, ele não está falando sobre um sentimento temporário, mas sobre uma atitude contínua de buscar a sua face, de se dedicar ao seu reino, de amar a sua palavra. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Mateus 22:37. Esse amor não pode ser superficial ou condicional, mas deve ser completo e inabalável. Quando o primeiro amor se perde, tudo mais perde o seu valor. O serviço na igreja, o louvor, as obras, tudo se torna vazio, porque sem amor, nada tem sentido. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine. 1 Coríntios 13:1. É alarmante ver como muitos cristãos vivem uma vida religiosa, mas sem o fogo do primeiro amor. Eles continuam indo à igreja, participando de cultos, fazendo boas obras, mas seus corações estão longe de Deus. O primeiro amor é o que nos move a fazer tudo por Cristo. Sem ele, a fé se torna uma obrigação, uma rotina, e não uma experiência vibrante e transformadora. A verdadeira Igreja de Cristo é aquela que está cheia de pessoas apaixonadas por Ele, que o buscam em todos os momentos, e que vivem para Ele em tudo o que fazem. O primeiro amor é o fundamento de toda a nossa vida cristã. Ele nos leva à verdadeira adoração, ao arrependimento genuíno, à busca pela santidade, e ao desejo de obedecer a Deus em todas as áreas da vida. Sem esse amor, nossa fé se torna apenas uma fachada, sem vida e sem poder. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: onde está o meu primeiro amor? Está na rotina, nas obrigações, ou está em Cristo, no desejo ardente de conhecê-lo mais e segui-lo fielmente? Se o primeiro amor se perdeu, há esperança. Jesus nos chama de volta ao altar, à sinceridade da nossa relação com Ele. Ele não nos abandona, mas nos convida a arrepender-nos e retornar ao amor genuíno que um dia experimentamos. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2:5. O retorno ao primeiro amor começa com arrependimento e uma nova busca por intimidade com Cristo. Somente quando voltamos ao altar do primeiro amor é que podemos experimentar a verdadeira restauração espiritual. Quando o coração se esfria, a única solução é o retorno ao altar. A cura para a frieza espiritual não está em mais atividades, em mais programas ou em mais eventos. Ela está em um retorno genuíno à presença de Deus, ao altar onde o fogo do Espírito é aceso, e a transformação começa. A Bíblia nos ensina que o Senhor é perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34:18. O quebrantamento é a chave para a restauração. Quando nos aproximamos de Deus com humildade, reconhecendo nossa necessidade de sua graça e intervenção, Ele se aproxima de nós e nos cura. A palavra arrependimento foi central na pregação de Jesus.
Ele não chamou os pecadores apenas para acreditarem, mas para se arrependerem de seus pecados, e voltarem à verdadeira comunhão com Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. O arrependimento não é apenas uma mudança de comportamento, é uma mudança de coração, uma decisão de abandonar o pecado, e retornar ao altar do Senhor. Quando confessamos nossas falhas, e buscamos a restauração com sinceridade, o Espírito Santo pode acender novamente o fogo da paixão por Cristo. A cura começa com um ato de rendição, quando deixamos de lado nossa arrogância e nossas distrações, e nos voltamos com humildade para o Senhor. Ele nos restaura. A igreja precisa entender que a verdadeira cura para corações frios não vem de mais esforço humano, mas de um retorno ao altar de Deus, onde a graça e o perdão fluem abundantemente. A Bíblia nos assegura que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Esse é o poder do arrependimento, a promessa de perdão e restauração. Quando retornamos ao altar, voltamos ao lugar onde o amor de Cristo nos envolve e nos transforma. Não importa há quanto tempo estamos afastados, Deus nos chama de volta a um relacionamento de amor genuíno com Ele. O primeiro amor não está perdido para sempre, ele pode ser restaurado, e a restauração começa quando decidimos voltar ao altar, quando nos entregamos de novo ao Senhor com todo o nosso coração. Voltar ao altar significa também voltar à cruz. A cruz é o símbolo do sacrifício de Cristo por nós. Quando olhamos para a cruz, vemos o preço que foi pago pela nossa salvação e pela nossa restauração. A cruz nos lembra que não há outro caminho, que a única maneira de ser restaurado é através do sacrifício de Cristo. Jesus, ao morrer por nós, não apenas nos deu vida eterna, mas também nos oferece a oportunidade de viver uma vida cheia de seu amor, da sua graça e do seu poder transformador. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Voltar ao altar é retornar ao lugar de sacrifício, de entrega e de rendição. A cura para corações frios não está em uma fórmula mágica, mas no arrependimento genuíno e na rendição a Cristo. Quando voltamos ao altar, permitimos que o Espírito Santo nos aqueça novamente, que o fogo do primeiro amor seja aceso em nossos corações. Só assim seremos restaurados, e poderemos viver como verdadeiros adoradores, buscando o Senhor em espírito e em verdade. A mensagem de Cristo para a igreja de hoje é clara: onde está o teu primeiro amor? Não podemos continuar vivendo uma fé superficial, uma fé que se limita a palavras e eventos, mas que não transforma o nosso coração. A verdadeira restauração começa quando voltamos ao altar, quando nos rendemos completamente ao Senhor e buscamos ardentemente Sua presença. Não podemos nos enganar, a verdadeira mudança começa no coração. Eu te convido, hoje, a fazer uma reflexão profunda: onde está o seu coração? Ele está queimando com o amor de Cristo, ou se deixou apagar pelo ritmo frenético da vida? Não espere mais. O primeiro amor não é algo que se perde para sempre. Ele pode ser restaurado, e essa restauração começa com um simples passo: um coração arrependido e disposto a voltar ao altar. Se este vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com outros que também precisam ouvir essa mensagem. Não permita que a chama do primeiro amor se apague. Comente abaixo, me conte como Deus tem trabalhado em sua vida, e compartilhe essa palavra com quem precisa ser desafiado a voltar ao altar. Juntos, podemos reacender o fogo do amor de Cristo em nossas vidas.